Tem uma pergunta que pode mudar a forma como você enfrenta os seus próximos obstáculos. Quando algo fica difícil, o que você diz para você mesmo? Isso é difícil, mas eu vou superar? Ou isso é difícil, então talvez seja melhor desistir? Parece só uma frase, mas muitas vezes é exatamente aí que a sua vida começa a andar ou começa a parar. Porque prosperidade não é um evento isolado, não é um dia de sorte, não é uma grande virada mágica. Prosperidade é resultado de ação consistente ao longo do tempo. E você pode até tomar a decisão de mudar, pode até ter um propósito claro, pode até querer muito sair do lugar, mas se não tiver garra, você desiste no primeiro obstáculo mais sério. E aqui está uma verdade importante. Muita gente não perde para a falta de talento, perde para o não consigo, perde para a conversa interna que enfraquece antes mesmo da tentativa, perde para a forma como interpreta a dificuldade. Porque a forma como você fala com você mesmo define o seu nível de persistência. Se você acredita que não pode, seu cérebro quase nem procura saída. Ele entra em defesa, ele recua, ele economiza energia, ele tenta te convencer de que desistir é sensato. Mas quando você acredita que pode aprender, melhorar e encontrar uma forma, seu cérebro reage diferente. Ele procura solução, ele se adapta, ele insiste mais um pouco. E talvez esse seja um dos pontos mais decisivos da mudança. O caminho para uma vida próspera não é linear. Ele tem desafio inesperado, tem atraso, tem frustração, tem fase em que parece que nada anda. Tem momento em que você duvida de você mesmo. E a diferença entre quem chega e quem para no meio não está, na maioria das vezes, na sorte. Está na capacidade de continuar apesar da dificuldade. Esse combustível tem nome: garra. E aqui vale fazer uma distinção importante. Garra não é a mesma coisa que motivação. Motivação sobe e desce. Ela depende do dia, do ambiente, do emocional. Garra é diferente. Garra é compromisso. É a capacidade de seguir mesmo quando o entusiasmo já passou. Mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando o cenário não ajuda, mesmo quando você ainda não tem garantia de que vai dar certo. Mudar de vida exige mais do que desejo. Exige ação, exige constância, exige repetição. E, principalmente, exige essa força de continuar quando seria muito mais fácil voltar para o padrão antigo. Se você já tentou melhorar sua vida e desistiu no meio, isso não significa que seja incapaz. Significa, talvez, que ainda não construiu a força necessária para sustentar a mudança. E essa força pode ser desenvolvida. Porque a verdadeira transformação começa quando você rompe com a zona de conforto e assume um novo padrão. E novo padrão não se sustenta só com vontade. Ele exige disciplina, exige resistência emocional, exige visão de longo prazo. E é por isso que tantas vezes você vê pessoas talentosas que não constroem nada realmente sólido, enquanto outras, aparentemente comuns, conseguem resultados incríveis. O que separa umas das outras nem sempre é dom. Muitas vezes é garra. Olha a história de pessoas que construíram algo grande. Nenhuma delas tinha garantia. Nenhuma delas recebeu uma placa dizendo: continue, vai dar certo. Elas apenas continuaram. Tentaram de novo. Aprenderam com a rejeição, suportaram o processo, aceitaram o desconforto e seguiram. É isso que a garra faz. Ela mantém você em movimento quando a maioria já parou. Mas aqui entra outra confusão comum. Muita gente mistura garra com resiliência. E elas não são a mesma coisa. Resiliência é a capacidade de suportar o impacto e se recuperar. É não ser quebrado pela dificuldade. Garra vai além. Garra não é só aguentar.
é avançar, é transformar resistência em impulso para seguir adiante, mesmo quando o cenário está desanimador. Resiliência segura você em pé. Garra faz você continuar andando. Essa diferença é importante, porque há pessoas que suportam a dor, mas não se movem. E há pessoas que usam a dor como ponto de virada. É isso que a garra faz. Ela transforma dificuldade em decisão. E a natureza ensina isso sem precisar falar. Uma árvore não cresce da noite para o dia. Ela começa pequena, enraiza antes de aparecer. Enfrenta vento, chuva, seca. E não cresce porque o ambiente está sempre favorável. Ela cresce porque continua respondendo ao processo. Isso é garra. O rio também ensina, ele não para diante da rocha, ele não se declara derrotado porque encontrou o obstáculo. Ele contorna, desgasta, adapta o caminho e continua avançando. Isso mostra uma verdade importante. Persistência não é teimosia cega. Persistência inteligente é continuar avançando, às vezes ajustando a estratégia, mas sem abandonar a direção. Nem toda luta se vence na força bruta. Às vezes, a melhor resposta é aprender, observar, corrigir, recomeçar com mais sabedoria. Garra não é bater a cabeça na parede para provar que é forte. Garra é não entregar o futuro só porque o caminho ficou difícil. E, se você parar para pensar, as pessoas com garra costumam ter algumas marcas muito claras. Elas persistem mesmo diante de fracassos. Elas acreditam que podem melhorar com esforço contínuo. Elas não esperam motivação perfeita para agir. Elas tratam falha como aprendizado, não como sentença. E elas conseguem abrir mão de prazer imediato por algo maior lá na frente. Percebe? Garra não é só emoção forte, é estrutura interna. E isso conversa diretamente com prosperidade. Porque prosperidade não acontece de maneira instantânea. Ela requer tempo, paciência, hábitos sólidos, repetição, capacidade de sustentar a jornada. Muita gente quer o resultado da construção, sem aceitar o processo da construção. Quer a colheita, sem suportar a estação em que nada parece acontecer. Mas uma vida sólida não é formada só nos dias bons. Ela é formada, principalmente, nos dias em que seria fácil desistir. Então, talvez a pergunta certa não seja: será que eu sou capaz? Talvez a pergunta certa seja: que tipo de conversa eu tenho alimentado dentro de mim quando as coisas ficam difíceis? Porque se toda vez que o desafio aparece você se entrega ao não consigo, a vida vai ficando menor. Mas se você aprende a responder com firmeza, isso é difícil sim, mas eu vou aprender, eu vou adaptar, eu vou continuar, algo muda. Você para de se tratar como alguém frágil demais para o processo e começa a se construir como alguém capaz de sustentar a própria transformação. Garra não nasce pronta, ela é treinada. Cada vez que você não abandona uma decisão importante, cada vez que você continua mesmo sem aplauso, cada vez que você escolhe disciplina em vez de desculpa, cada vez que você enfrenta a dificuldade sem entregar sua direção, você fortalece essa parte de você. E no final, é isso que separa quem apenas quer mudar de quem realmente muda. Não é só desejo, não é só conhecimento, não é só intenção, é a decisão de continuar. Agora eu quero te deixar com uma pergunta final. Qual frase você tem repetido para você mesmo quando a vida aperta? E essa frase está te fortalecendo ou te enfraquecendo? Se esse vídeo falou com você, curta, se inscreva no canal e siga, porque essa é uma sequência e o próximo vídeo sai na semana que vem
continuando essa jornada passo a passo. Nos vemos no próximo vídeo.